Aqui quem fala é Daíse Fernandes e você está ouvindo o Devocional Praticando, o devocional que ensina na prática a tomar posse da vida plena. Estamos falando sobre salvação. Talvez você ainda esteja se perguntando o que de tão grave foi cometido pelo ser humano que foi necessária a morte de Jesus? Ou ainda você pode ser um daqueles que diz, mas por que dizem que Jesus morreu por mim? Eu não fiz nada, não matei, não roubei. Aliás, quem fez foi Adão e Eva, não eu. Como já falamos, existem leis para os dois mundos, o natural e o espiritual. Desejo que tenha ficado claro para você que Deus não se molda aos nossos padrões e culturas. Ele é imutável. Malaquias 3,6, porque eu sou o Senhor Deus, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13,8. Para responder à pergunta inicial, precisamos, primeiramente, entender o conceito do que é o pecado. O que você entende por pecado? Em hebraico, a palavra pecado significa errar o alvo ou mudar de direção. Em grego, é sair da rota. Você deve conhecer a história bíblica relatada em Gênesis 3, quando Adão e Eva decidiram comer do fruto da árvore. O que aconteceu exatamente foi que eles mudaram a direção da ordem de Deus. Deus havia dado uma direção para eles não comerem. Eles escolheram não seguir essa direção e comeram o fruto. A partir de então, a maldade entrou no coração do ser humano e desde então todos já nascemos pecadores. Observe o bebê de 8 meses, ninguém precisa ensiná-lo a bater no rosto da mamãe nem a morder. Já para fazer carinho, precisamos investir energia na educação. Antes de decidirem mudar de direção, fazendo ao contrário do que Deus ordenou, eles conheciam apenas o bem, e o bem está totalmente relacionado ao caráter e natureza de Deus, a boa vontade perfeita e agradável que Ele tem para as nossas vidas. Porém, Deus deu ao homem o livre-arbítrio, deu a ele o direito de escolher seguir sua direção ou não. A árvore do conhecimento do bem e do mal plantada no jardim, a meu ver, representa a outra escolha que eles tinham. Só é possível exercer o direito de escolha se houver mais de uma opção. Caso contrário, não tem como exercer o livre-arbítrio, concorda? Então vejamos, Deus trouxe à existência a criação que Ele ama tanto. E dentro dessa criação, os dois seres pelo qual foi capaz de dar a vida, homem e mulher. E assim como nós, quando amamos alguém e queremos mantê-lo por perto, Deus deseja muito nos manter por perto para que possamos viver e experimentar sua boa vontade. E o fato de nos amar tanto fez com que Ele desse a nós o direito de escolha. Ninguém é obrigado a se relacionar com ninguém. Mesmo Deus nos amando tanto, Ele não nos obrigou a ficarmos perto dEle. Mas lembra-se que já conversamos sobre a natureza de Deus? Ele é santo. 1 João 1,5 diz, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. E quando o homem e mulher escolheram caminhar também na maldade, a escuridão entrou na vida do ser humano, o afastando completamente de Deus. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Romanos 5,19. O pecado, então, é a maldade no coração do homem que o leva a fazer escolhas contrárias à vontade boa, perfeita e agradável de Deus, trazendo como consequência a destruição e a morte. A Bíblia diz em Romanos 3,23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 5,12, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Conclusão, o pecado foi a escolha terrível do ser humano. Porém Deus, sabendo que ele poderia ser rejeitado pelo livre-arbítrio do ser humano, se antecipou em um plano maravilhoso de salvação. Falaremos sobre isso no próximo episódio. Minha oração é que essa palavra caia como semente em seu coração e lhe traga o entendimento do que o pecado produz em nossa vida, para que assim você tenha compreensão do amor de Deus por você. Compartilhe com quem você ama. Deus te abençoe.